Uma viagem ao desconhecido. O destino de uma nave intergaláctica e seus ocupantes repousa na mão de dois estranhos que despertam décadas antes do planejado. Isolados no cosmos, eles enfrentam desafios imagináveis enquanto um perigo iminente ameaça todos a bordo. Entre reviravoltas, amor inesperado e decisões de vida ou morte, essa nave espacial vai te prender do início ao fim. O amor pode vencer a solidão no espaço? Eles serão capazes de salvar a todos e encontrar um final feliz? Embarque nessa aventura e descubra tudo. Vamos lá que esse filme é sensacional. O começo do filme se passa no espaço, onde uma nave chamada Avalon, com uma viagem programada de 120 anos, estava indo em direção ao planeta Homestead 2. Lá dentro havia 5.000 passageiros e 258 pessoas que faziam parte da tripulação, mantendo a nave em bom funcionamento. O objetivo dos passageiros era serem os novos colonizadores desse novo planeta, pois eles acreditavam que Homestead 2 era uma oportunidade para construir uma civilização fora da Terra. É importante salientar que a Terra não estava passando por nenhum tipo de problema, no qual as pessoas teriam que sair para viver em outro planeta, nada do tipo. Porém, a humanidade estava vivendo um momento em que a colonização espacial era possível e tinha um grande mercado por trás disso. O filme nos mostra que todos os passageiros presentes na Avalon compraram os lugares na nave, e o ingresso não era nada barato. Vamos usar como exemplo o protagonista Jim Preston, um engenheiro mecânico que, além de ter pago uma alta quantia para entrar na classe animal da nave, teria que pagar 20% de todos os lucros dele até o final da vida para a empresa, assim que chegasse em Homestead 2, ou 2, né? Depois de contextualizar um pouco para você, vamos seguir adiante com a história. Assim que completaram 30 anos de viagem no espaço, a Avalon enfrentou um problema, uma chuva de asteroides que causou diversos problemas à nave. E por conta de um defeito na cápsula de hibernação, Jim acordou 90 anos antes do planejado. A princípio, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ao andar pelo local, percebeu que era o único acordado e que ainda faltava bastante tempo para o destino programado. Para piorar a situação, o engenheiro não poderia voltar ao estado de hibernação, pois tinha que ser feito um processo complexo. Com isso, Jim resolveu mandar uma mensagem para a Terra através do sistema de comunicação da nave, na esperança de conseguir resolver a situação. Mas tinha um problema, a mensagem só chegaria na Terra 19 anos depois, e a resposta levaria mais 36 anos para ser interceptada. E assim o engenheiro foi ficando desesperado, pois ele teria que passar o resto da vida sem interagir com qualquer pessoa. E no fim das contas, todo o dinheiro que gastou seria em vão, pois ele não chegaria a conhecer o novo planeta e estaria sozinho ao longo da vida toda que restava para ele. Bom, existia um androide chamado Arthur, com um ótimo sistema de inteligência artificial, mas mesmo que pudesse conversar com o holograma de vez em quando, não era o mesmo que uma companhia real. Um ano se passou e Jim tentou se divertir com o que Avalon tinha para oferecer, além de tentar consertar a máquina de hibernação dele. Mas no fim das contas, após passar muito tempo sozinho, ele acabou entrando em uma depressão profunda, ao ponto de cogitar tirar a própria vida se jogando do espaço, sem qualquer traje especial. No último momento, o engenheiro desistiu de tirar a própria vida e pouco depois tem uma surpresa. Dentre todos os 5.000 passageiros que estavam na cápsula de hibernação, Jim deu de cara com uma mulher chamada Aurora Lane. Desde então, o protagonista começou a pesquisar sobre a vida dela, através dos arquivos da nave, e se apaixonou pela bela moça. Sendo assim, Jim teve uma ideia: tirar Aurora do casulo de hibernação e alegar que foi um acidente, assim como aconteceu com ele, para que ambos possam viver juntos ali dentro da nave. Ao contar o plano para Arthur, porém, viu que o holograma não conseguia dar uma resposta concreta para aquilo. Bom, depois de muito relutar, o engenheiro tira a mulher do casulo em que se encontrava, pois estava muito desesperado para ter uma companhia, e não queria continuar do jeito em que estava. Quando a Aurora acordou, o protagonista fez parecer que tinha sido um acidente, e a princípio, ela não se conformou com a situação, e assim como Jim, tentou achar meios de consertar a cápsula, mas infelizmente não deu certo. À noite, o engenheiro foi ao bar aparentemente arrependido do que fez, mas pediu a Arthur que não contasse nada para Aurora, porque ele mesmo faria isso.
Com o passar do tempo, os dois vão se conhecendo melhor, contando sobre as vidas que tiveram antes de embarcar nessa nova jornada toda. E Jin sempre investia com algumas cantadas em cima dela. E funcionou, pois eles acabaram engatando em um romance. Ao longo da história, descobrimos que Aurora é jornalista e escritora, e tinha como objetivo de publicar um livro contando a experiência de viver em Homestead 2 durante um ano. Depois, ela voltaria para a Terra, com outra viagem de 120 anos de volta. Assim, para passar os últimos dias da vida dela, conhecida como uma autora de sucesso, e feliz com todas suas realizações. Bom, parece que não vai ser desse jeito, né? Apesar de ter os sonhos interrompidos, Aurora não via a situação como algo ruim, pois estava se encantando cada vez mais pelo engenheiro. Até que um dia, os dois estavam comemorando o aniversário de Aurora. Primeiro, assistiram a nave passar pela estrela Arcturus. Depois foram ao restaurante e por fim ao bar. Jin estava se preparando para pedir a mão da escritora em casamento, então acabou saindo por um acidente. E nesse momento, Arthur contou a ela que o engenheiro havia a acordado de propósito, quebrando a promessa que tinha feito ao protagonista. Em primeiro momento, Aurora ficou em choque, mas logo depois pediu para o companheiro ficar longe dela. Inclusive, há uma cena que mostra a mulher batendo muito no até então ex-namorado dela. Em vários momentos, Jin tentou arrumar formas de pedir desculpas à amada, chegando até mesmo a construir uma árvore para agradá-la, mas tudo foi em vão. Enquanto os dois estavam brigando, a nave começou a surgir alguns problemas em várias partes dela. E no meio disso tudo, surgiu Gus Mancuso, o chefe do convés da Avalon. Ele também acordou por causa de um pane na cápsula de hibernação. Os três começaram a verificar a sala de controle e descobrem que há uma série de defeitos que foram presenciados por Jin e Aurora, inclusive que estavam se acumulando e poderiam trazer um risco real para todos que estavam lá dentro. Em seguida, Gus foi até as cápsulas para saber o que aconteceu. O chefe do convés entendeu que a de Jin deu o defeito por conta de um chip relógio que queimou, enquanto a de Aurora foi aberta por ação de outra pessoa, que logo deduziu que foi pelo engenheiro. Ao ver a própria cápsula, Gus descobriu que foi aberta por vários erros sistêmicos. Quando se encontrou com o chefe, Aurora pediu para que ele tomasse uma medida de punição contra Jin por ter aberto a cápsula dela, mas o homem logo respondeu que tinha outros problemas para resolver. Logo depois, enquanto Jin e Gus dormiram, Aurora nadava na piscina do quarto dela e ocorreu uma falha no sistema de gravidade e todos começaram a sair voando pela nave, tudo mesmo. A escritora quase morreu devido a esse problema. Antes que a situação piorasse, tudo acabou se normalizando, na medida do possível. E os três decidiram se reunir novamente para entender o que havia acontecido com a nave. Para Gus, essas falhas significavam que a nave estava entrando em estado crítico, no qual o problema estava atingindo uma parte vital da Avalon. E como não havia fornecimento de dados para entender a causa disso, ou até mesmo uma maneira de consertar esse sistema, os três precisariam encontrar a causa desses panes sozinhos, para assim corrigi-los e não pôr a vida dos outros passageiros e tripulantes em risco. Porém, em um determinado momento, o chefe do convés, que já não aparentava estar muito bem de saúde, acabou desmaiando. Na enfermaria, eles descobriram que Gus estava com falência múltipla dos órgãos sem nenhum motivo, mas provavelmente foi na falha da cápsula de hibernação. Isso acarretou nesse problema nos órgãos do Gus. Ao ver que o homem só tinha mais algumas horas de vida, Jin e Aurora precisaram trabalhar juntos para corrigir as falhas da Avalon. Com isso, eles pegaram a pulseira de Gus e circularam pelas áreas que até então não eram autorizadas para eles, para solucionar os problemas. Depois de um tempo, os dois encontraram na sala do reator a grande causa, os asteroides que se chocaram com a nave 2 anos antes e trouxeram muitos danos às partes vitais da Avalon, incluindo o computador de controle do reator. No local, tinha peças para reposição, e Jin logo tratou de trocá-las, mas para isso ele precisaria tirar o módulo que desligaria o computador, colocando um novo no lugar e reiniciando o sistema. Quando fez todo o processo, o reator acabou superaquecendo. A peça precisaria se resfriar porque senão a nave explodiria. Entretanto, ao puxarem a alavanca para esfriar o reator, nada aconteceu.
Com isso, Jim percebeu que a escotilha que daria vazão ao fogo para o resfriamento estava fechada, e dessa forma ele precisaria abrir pelo lado de fora da nave. Depois que conseguiu abrir a escotilha, o fogo daria vazão e a peça ficaria na temperatura normal, e assim o engenheiro voltaria para a nave. Sendo assim, foi exatamente o que fez. Colocou o traje espacial e foi resolver o problema. Mas ao chegar lá, Jim notou que não conseguiria manter a passagem aberta sem ele mesmo segurá-la. Por isso ele pediu para que a Aurora puxasse a alavanca do reator de qualquer jeito, mesmo sabendo que ele poderia morrer no processo. Apesar de relutar por alguns instantes, a escritora fez e o fogo atingiu o engenheiro. Porém, o traje é tão resistente que fez com que Jim sobrevivesse à forte temperatura que foi exposto. O poder das chamas o jogou no espaço. No entanto, o cabo que o segurava se rompeu e o protagonista ficou à deriva no vácuo. Ao perceber que o amado estava vivo, Aurora colocou o traje espacial dela para resgatá-lo, e a missão foi um sucesso e ambos voltaram para a nave sã e salvos. Entretanto, ao chegarem lá, Jim ficou muito debilitado e Aurora o levou correndo para a enfermaria. Por um breve momento, entende-se que ele morrerá, mas a escritora fez de tudo para ajudar o amado a se curar, e novamente deu certo. Depois de todo aquele desentendimento, os dois decidiram ficar juntos novamente. E após um tempo, o engenheiro descobriu que, através da pulseira de Gus, conseguiria ter acesso à cápsula de hibernação de enfermaria. Com isso, ofereceu para que a Aurora a usasse, e assim concluísse os anos de viagem que ainda teria pela frente. Ou seja, ele estava dando a ela a opção que havia tirado anteriormente. Porém, a escritora sabia que só tinha uma única cápsula e se escolhesse hibernar novamente, nunca mais veria Jim. Sendo assim, ela decidiu ficar com o amado. Os dois se casaram e decidiram viver juntos até que os dias dentro da nave acabassem. Depois de 88 anos, os passageiros e tripulantes acordaram e viram a Avalon cheia de plantações feitas pelo casal. Durante o tempo que passaram lá dentro, eles trabalharam bastante nesse projeto de plantações. Além disso, eles também puderam ler uma carta deixada por Aurora, falando sobre o que aconteceu enquanto todos dormiam. O nome do filme é Passageiros. Agora que você está por dentro de toda essa aventura espacial, que tal mergulhar em um mundo futurístico completamente diferente, com ciborgues e muitas lutas? Temos o recap fresquinho de Alita, o Anjo de Combate, e tá esperando você, é só você clicar bem no meio da tela. Esse filme é tão futurístico quanto esse que você está assistindo. Então bora, eu tô te esperando no próximo vídeo que eu garanto que você vai curtir. Esse é um dos melhores resumos aqui do canal, então clica que eu tô te esperando e você vai curtir muito.